O desejo de toda mulher. Um guia para cada esposo sobre como conquistar o coração de sua esposa. Livro escrito por Stephen Arterburn e Fred Swecker. Parte 3. Revelando seu coração de servo. Capítulo 8. Quem determina seus direitos é sua senhora. Acaso, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Primeira carta aos Coríntios capítulo 6 versículos 19 a 20. Comprei minha primeira espingarda há 10 anos, incentivado por meus amigos Brad e Dave. Eles me ajudaram a encontrar uma bela calibre 12 da marca Brovin. Comemoramos a compra indo até um grande terreno baldio para uma rodada de tiros livres. Tinha um talento natural para mirar e atirar e num instante havia reduzido a pó uma série de discos de argila. Descobri que tiro livre era o hobby mais relaxante que já havia experimentado. Brad e Dave sugeriram que eu poderia me interessar por atirar em alvos vivos, de modo que numa bela manhã de sábado, pouco antes de o sol nascer, fui caçar fazão com os dois. Uma vez que meu pai detestasse essa prática, eu nunca havia saído para caçar. Para dizer a verdade, esperava que fosse ficar entediado. Achei que ficaríamos andando de um lado para o outro no meio do mato, vestindo jaquetas cor de laranja fosforescentes e atirando em um ou dois pássaros distantes. Ao nos aproximarmos dos primeiros arbustos, um fazão apareceu de repente e Brad o colocou na sua mira. Quando atirou, dezenas de outros pássaros levantaram voo e nós três começamos a disparar como se estivéssemos no meio de um combate acirrado. Meu coração disparou. Naquele momento, entendi porque durante os 2 meses e meio da temporada de caça ao fazão, homens crescidos passam todos os fins de semana percorrendo campos cobertos de geada. Não via a hora de voltar. Havia sido fisgado. Ao entrar em casa às 5 da tarde, desembestei a contar todos os detalhes para Brenda. Querida, você não vai acreditar, exclamei. Finalmente encontrei um hobby que eu adoro. É demais. Não vejo a hora de sair de novo com o pessoal no próximo sábado. Brenda não compartilhou do meu entusiasmo. Não conseguia imaginar como andar de um lado para o outro, emaranhado em milharais e tropeçando no mato, podia ser relaxante. Mas não era só isso. Sábado era o dia que passávamos juntos como família, e ela esperava por isso a semana inteira. Você não imagina como é bom eu saber que você encontrou um hobby tão legal, ela disse. Há tempo que você precisava de alguma coisa assim, mas você precisa entender o que isso significa para mim. Vou ter de cuidar sozinha das crianças 6 dias da semana. Além disso, que graça tem o sábado sem você por perto? Procurei minimizar suas preocupações, uma vez que havia me divertido demais caçando fazões. Sei que é um sacrifício para você, admiti. Mas a temporada é curta. Só 2 meses e meio. Preciso aproveitar ao máximo. Brenda não estava convencida. Seria ótimo se você pudesse fazer isso todo final de semana, disse. Mas sair para caçar toma muito do tempo que você passa comigo e com as crianças. No domingo tem a programação da igreja, de modo que sobra apenas o sábado. Vi que estava perdendo território à medida que a conversa se desenrolava. Ela continuou, já que você gosta tanto do seu novo hobby, devemos entrar num acordo sobre quantas vezes por ano você pode sair para caçar. Assim você não se sentirá tentado a ceder quando seus amigos o convidarem. Essa sugestão, aliás, muito boa, me pegou de surpresa. Ponto para Brenda. Raciocinando rapidamente, concluí que deveria ser o mais sacrificial possível. Que tal 3 vezes? Sugeri. Não parecia muita coisa, uma vez que a temporada de caça ao fazão durava cerca de 15 semanas. Que tal 2 vezes? 2? Pense bem, meu amor. Você sabe que sair só 3 vezes já é um sacrifício enorme para mim. Tenho todo o direito de sair para caçar pelo menos 3 vezes por ano. Vamos parar por aqui e congelar a imagem.
Porque eu não podia fazer o que achava melhor. Não havia conquistado o direito de me distrair e relaxar? Não era o sujeito que colocava comida na mesa todo mês, o líder que podia resolver uma discussão unilateralmente de uma vez por todas? Além disso, não é verdade que todo ser humano tem o direito de ser feliz? É meu direito, certo? Era bem isso, meu direito de ser feliz. A Declaração Internacional dos Direitos Humanos não fala alguma coisa sobre isso? Na verdade, teria sido melhor para Brenda se estivesse escrito na Declaração Direito à Vida, Liberdade e Justiça, uma vez que o casamento não consiste numa busca pela felicidade. Antes, eu deveria estar buscando o que era justo, e não há nada de justo em passar por cima de Brenda, colocando um hobby em primeiro lugar e ela e as crianças em segundo. O melhor a fazer é pensar em nossos direitos com uma atitude de servo. Não temos direito algum, exceto aqueles com os quais nossa esposa concorda. Tiago diz que ir atrás de direitos que acreditamos ter é o principal motivo de brigas e desavenças. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Tiago capítulo 4 versículos 1 a 2. Tinha o direito unilateral de escolher quando iria caçar ou será que essa era apenas minha forma de encarar a situação? Foi mais fácil responder a essa pergunta quando me coloquei no lugar de Brenda. Fiquei imaginando que era final de novembro. Um dia entro na cozinha e Brenda exclama, cheia de empolgação: "Oi, amor, amanhã vou começar a fazer as compras de Natal. Algumas lojas vão abrir bem cedo com promoções imperdíveis. Vou tomar café com a Amy e a Marta às 6:30 para podermos aproveitar melhor o dia. Você precisa ver as ofertas do shopping." Tudo bem, eu cuido das crianças, digo tranquilo, pensando em como elas podem ficar jogando videogame enquanto eu assisto futebol na TV. Muito obrigada pela ajuda, amor. Tenho só mais um favorzinho para te pedir. Diga, meu anjo. Li no jornal que as lojas vão fazer essas promoções até o começo de janeiro. Não estou dizendo que vou comprar alguma coisa sempre que sair, mas todos os finais de semana daqui até janeiro minhas amigas e eu vamos bater pernas por todas as lojas para aproveitar as melhores ofertas daqui até Indianápolis. O quê? Você deve se planejar para poder ficar em casa com as crianças desde a hora em que elas levantarem até o final da tarde, quando eu voltar. Sei lá. Por volta da hora do jantar. Ah, não fique com esse olhar tristonho. É que parece um bocado de tempo. Não se preocupe, meu chuchu. A temporada de compras é curta. Só umas 8 semanas. Não é ótimo? Sei que você vai entender, uma vez que é tão pouco tempo. Posso ouvir o som das risadas vindo de toda parte, de norte a sul. São as mulheres lendo este livro e pensando. Até parece. Sejamos razoáveis. E como terminou a história de sair para caçar? Puxa vida, Brenda. Insisti. Seja razoável. Não acho que é muito pedir 3 sábados para caçar fazão. Tudo bem, anunciou Brenda, resolvendo o impasse. Serei razoável e lhe darei os 3 dias. Estou certa de que você também vai considerar razoável cuidar das crianças 3 dias inteiros para que eu possa ir às compras com a Pam. Brenda não dava a mínima para o que era justo, mas era extremamente importante para ela que eu visse o preço que estava pedindo que minha família pagasse. Achei que já estava fazendo um grande sacrifício ao pedir apenas 3 sábados. Agora você está me fazendo parecer um banana que precisa perguntar à esposa quantas vezes ele pode sair para caçar. Sei disso, meu amor, e não estou tentando passar por cima de sua autoridade. Mas temos tão pouco tempo com as crianças, e um dia elas não vão mais estar aqui conosco. Você é tão importante para elas que parece loucura gastar tanto tempo caçando, por mais divertido que seja. Não demorei muito a responder, 2 sábados, então. Ela me deu um grande abraço. Posso ouvir você esbravejando. Mas isso não foi certo. Talvez não,
Mas teria sido certo eu abrir mão de algo que era uma prioridade para Brenda em troca da liberdade de ir caçar quando bem entendesse? Será que ir caçar todos os sábados teria, de fato, sido um empecilho para que ela educasse seus filhos no temor do Senhor? Essa não é a questão. Se ela acreditava que sim, então toda vez que saísse para caçar, eu a estaria insultando, o que não seria certo. O apóstolo Paulo mostrou, através de seu próprio exemplo, que o mais justo é ceder a fim de manter a harmonia. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Primeira Carta aos Coríntios capítulo 9 versículos 11 a 12. Paulo preferia viver como se não tivesse direito algum, ao invés de criar obstáculos para o Evangelho. Você daria preferência para o que é certo ou para o que é justo? Você jamais será um servo enquanto considerar seus direitos como parte do processo na hora de tomar decisões. Seria errado eu ir caçar toda semana? Para mim seria, pois minha esposa é que estabelece as condições para que haja união, lembra? Por outro lado, pode ser que sua esposa não pense que sua ausência durante a curta temporada de caça tenha um impacto mais duradouro sobre seus filhos. Pode ser que ela diga, vai fundo. Só tome cuidado. Se esse for o caso, acerte um fazão por mim. Com isso, quero dizer que é a senhora que define seus direitos, e lembre-se mais uma vez de que, apesar de nos referirmos a sua esposa como senhora, na verdade essa é a maneira resumida de dizermos que, na verdade, o que Deus determinou como senhor do seu relacionamento é o propósito de tornar-se um com a essência dela. Isso porque somos chamados a viver em união, e a essência de sua esposa determina os termos dessa relação. Defender nossos direitos não ajuda em nada a enxergar as convicções e a essência de sua esposa, e muito menos a respeitá-las. Você tem poucos direitos próprios, além daqueles concedidos por sua senhora. Entender esse fato é uma garantia de que você levará em conta as convicções e a essência de sua esposa na hora de tomar as decisões. Quando você vive dentro do seu casamento dizendo eu tenho todo o direito de, então não importa com que você preencha a lacuna. Você pode achar que tem o direito de sair com seus amigos toda semana. Pode achar que tem o direito de escolher todos os programas de TV que sua família assiste, de decidir onde vocês vão passar as férias, de resolver a qual restaurante vocês vão. Porém, nada disso é um direito até que sua esposa concorde. Não esquenta, é só um programa de TV. John foi criado assistindo a jogos de basquete com seu pai e seu avô. Agora que é um homem casado, assiste aos jogos na TV todas as quintas e sábados e também a sequência de 2 jogos da NBA no domingo. Isso perturba profundamente sua esposa, Marley, e toda essa atenção reservada aos jogos de basquete tem sido nociva para o seu relacionamento. Ao tratar do assunto, John simplesmente comenta, tenho todo o direito de assistir a esses jogos. Trabalho feito um louco a semana inteira e preciso disso para relaxar. Para Arlie e Karen, o problema eram os bingos. De acordo com Karen, não queria que ele ficasse jogando, pois é errado e sempre acaba se endividando. Mas ele fazia o que bem entendia. Também viajava sem mim nos finais de semana, o que não me agradava nem um pouco, uma vez que ele já passava um bocado de tempo fora durante a semana, cuidando dos negócios. Além disso, ele controlava o talão de cheques e nunca me dava dinheiro para as despesas da casa. Aaron se recusava a mudar e continuava fazendo o que achava melhor, apesar do que eu sentia. Nunca experimentei verdadeira intimidade com ele. É muito melhor nos acostumarmos a abrir mão de nossos direitos. Logo, isso se tornará um modo de vida e você nem perceberá mais. Você terá a disposição de um servo, e as atitudes sacrificiais se tornarão rotineiras. Deixe-me dar um exemplo. Alguns anos atrás, Brenda e eu passamos meses esperando pelo primeiro episódio da nova temporada da série Star Trek, A Nova Geração. O último episódio da temporada anterior terminou com uma nave dos perversos Borgs prestes a disparar contra a Terra.
A nave Enterprise tinha apenas uma chance de impedir os Borg de acabarem com nosso planeta. A última cena do episódio final mostrava o capitão da Enterprise ordenando: fogo! Esperamos meses para descobrir o que iria acontecer, e faltavam alguns momentos para começar o novo episódio. Brenda e eu estávamos no sofá da sala de TV, totalmente absortos enquanto recapitulavam o episódio anterior. A cada cena a tensão crescia, a parte final prometia. Aproveitamos o último intervalo para correr até o banheiro e nos reabastecer de salgadinhos, ansiosos para ver o clímax emocionante. 3 minutos depois, Brenda sentiu um mau cheiro. Eu não reparei em nada, o que não era de surpreender, uma vez que meus olhos estavam grudados à tela. Brenda olhou para o lado e viu nosso pequeno Michael rindo sem graça, pois não havia chegado a tempo ao banheiro, sujando suas calças e também o carpete. Brenda soltou um gemido com o qual eu concordei plenamente. Um de nós teria de dar banho em Michael, o que levaria uns 10 minutos, enquanto o outro teria de limpar o carpete. Pelo menos o sortudo que fosse limpar o carpete ainda poderia assistir ao programa ao mesmo tempo. Mas quem daria banho em Michael? Simplesmente peguei Michael no colo sem discutir. É isso que os servos fazem. Agir como um servo significa abençoar sua esposa e dar-lhe a chance de desenvolver todo o seu potencial. Sei o quanto Brenda apreciou esse meu gesto, mas foi mais do que isso. Eu a estava amando como a mim mesmo e liderando ao dar o exemplo. E quanto às coisas esquisitas? Antes de mudarmos de assunto, fica a pergunta: temos o direito de possuir nossas próprias idiosincrasias simplesmente porque fazem parte do nosso charme? Não se isso provoca desunião. Vejamos essa questão em mais detalhes. Quando lavo meu rosto pela manhã, gosto de jogar bastante água nele por tabela, em toda a pia ao redor. Brenda simplesmente diz: se você quer ser um pato, tudo bem, mas seque a pia depois. Assim, quando eu termino, pego a toalha e seco tudo. Nate, por outro lado, diz: gosto de fazer uma porção de ruídos quando estou tomando sopa. É mais gostoso assim. Esses barulhos todos irritam sua esposa ao extremo. Além disso, todas as noites depois do trabalho, Nate gasta 1 hora de molho na banheira. Sua esposa sente que está trabalhando como uma condenada para colocar o jantar na mesa enquanto ele faz seu banho de beleza. Em resumo, você não tem o direito de passar 1 hora na banheira. Considere ainda este outro exemplo. Você não tem o direito de fingir de morto quando está discutindo com sua mulher, mesmo que essa seja sua forma predileta de lidar com conflitos. Lembro-me de falar com Tim, um rapaz que sempre fazia isso com sua noiva. Durante uma conversa que os dois tiveram comigo, ele cruzou os braços, colocou o queixo para frente com orgulho e sorriu, dizendo: às vezes passo uma semana inteira em silêncio, e ainda assim ela não consegue descobrir porque estou zangado. Sua noiva deu um sorriso sem graça e depois lançou um olhar triste para o chão. A primeira coisa que me ocorreu foi ligar para o cartório e dizer: quando tia aparecer para pegar a certidão de casamento, aproveitem e preparem também sua certidão de divórcio. Assim ele economiza uma viagem, pois vai precisar logo desse documento. Ao invés disso, porém, tentei fazer Tim ver as coisas de modo um pouco mais razoável. A esta altura, é possível que você esteja imaginando quais são nossos direitos. Como maridos, temos alguns, mas não muitos. Até mesmo nossa satisfação sexual e nossa autoridade sobre o lar devem ser definidas dentro do contexto das convicções e da essência da alma de nossa esposa. No curso para noivos, costumo dizer: pois bem, rapazes, se algum de vocês tem um problema em abrir mão de seus direitos em troca da mulher que você ama, então levante-se e fuja para as montanhas. Se pelo menos um casal em cada curso não resolve adiar seu casamento, fico imaginando se não fui claro o suficiente. Perguntas para reflexão e discussão. 1. De acordo com este capítulo, o casamento não consiste na busca pela felicidade. Até que ponto você concorda com essa avaliação? 2. A seu ver, quais são seus direitos como marido neste momento?
3. Até que ponto você consegue se identificar com a experiência de Fred de querer sair para caçar com mais frequência do que sua esposa desejava? Quais são algumas questões parecidas que surgiram em seu casamento? 4. Este capítulo também diz que seus direitos como marido não devem ter influência sobre as decisões que você toma em seu lar. Você concorda? Justifique. 5. Qual é sua reação mais imediata ao conceito de abrir mão de seus direitos como marido? Você aceita inteiramente essa ideia? Você tem dúvidas ou resiste a esse conceito de alguma forma? 6. Este capítulo diz que abrir mão de nossos direitos como maridos também pode tornar-se um hábito, um modo de vida, de modo que você não precisa mais pensar nisso o tempo todo. Até que ponto você considera isso verdade de acordo com sua própria experiência? 7. Depois de ler este capítulo, você acredita que existe alguma coisa que Deus deseja que você faça no seu casamento? O quê?